Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Espírito maligno da parte do Senhor atormentava o rei Saul. Vamos procurar entender isso que está escrito aqui em 1 Samuel, no capítulo 16. Deus estava agindo, preparando o Davi para as missões que ele teria que desempenhar. E aqui em 1 Samuel 16, versículo 14, nós temos escrito o seguinte: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Nós podemos entender muitas coisas que aqui aconteceram. Os servos de Saul reconheceram que era um espírito maligno enviado de Deus e recomendaram a ele que chamasse um homem que tocasse música bem para espantar aquele espírito. Interessante, quem canta seus males espanta. Eu creio que esse ditado é antigo. O que tem a ver um espírito maligno com uma música? Em princípio, são coisas totalmente separadas, mas na prática parece que a música suave alivia as pessoas, aquele estresse que pode ser atribuído a espíritos malignos também se alivia. O fato é que isso é antigo. Os servos de Saul não entendiam nada de espírito maligno. Eles sabiam que a música podia ser boa e recomendaram que trouxesse alguém para tocar. Um deles disse que conhecia o Davi, filho de Jessé, que sabia tocar. Ele era forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, quer dizer, fala pouco e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Bom, todas as qualificações, uma pessoa capaz, forte, valente, mas que sabe calar, fala pouco, sabe tocar bem e Deus é com ele. É claro que esse servo já conhecia Davi, já tinha visto as qualidades de Davi, Davi já tinha recebido a unção de Deus, porque é interessante, alguns entendidos, estudiosos, acham que o espírito que Deus deu para Saul no início do reinado, o espírito de Deus era a unção que ele precisava para ter Deus com ele e governar e reinar. Quando Deus ungiu no meio do mandato de Saul, no meio do reinado dele, Deus ungiu a Davi, então parece que o Espírito de Deus foi retirado de Saul e posto em Davi. E a unção de Deus ficou sobre Davi, mas quem continuou reinando foi Saul. E tendo-se então retirado de Saul o Espírito do Senhor, dá a entender isso, porque o texto logo anterior fala da unção de Davi, e o Espírito foi retirado de Saul. Então nós podemos entender isto. O Espírito de Deus saindo deu brecha, deu lugar a um espírito maligno, um demônio, tomar conta de Saul. Aparentemente esse espírito maligno, esse demônio, ou vários demônios, nós não sabemos, esse espírito dominou a vida de Saul dali por diante. Saul não estava todo o tempo endemoniado, mas ele estava suscetível, aberto
para o demônio vir. E o demônio vinha por diversas vezes e assolava o rei Saul. O demônio vinha por diversas vezes. Saul não ficava endemoniado o tempo todo. Em muitas ocasiões ele estava são, mas não podia prever quando aquele demônio viria. Aqui foi o início daquela caminhada com o demônio. Nós não sabemos exatamente quantos anos se passaram. Na minha conta, se passaram aproximadamente 14 anos entre este momento e o final da vida de Saul, quando por fim aquele espírito levou Saul a se suicidar. Passaram-se então, pelas minhas contas, 14 anos. E aqui foi o início. O demônio veio e assolou a Saul. Os servos de Saul recomendaram que ele chamasse um tocador de música. Saul gostou da ideia e mandou chamar. E aquele tocador era Davi. Com o Espírito de Deus, ele tocava músicas de louvores a Deus no instrumento, talvez cantasse também, e o espírito maligno saía de Saul. Era um exorcismo. O espírito maligno saía de Saul quando Davi invocava o nome de Deus perto dele. Mas não havia garantia de que o espírito maligno não voltaria, e ele voltava. Quando Davi não estava perto, o espírito maligno vinha sobre Saul e ele precisava de que Davi estivesse de novo com ele. Interessante, há pessoas que por causa da sua condição de pecado, da sua brecha para o inimigo, se tornam suscetíveis de opressão ou até de possessão de um demônio. Isso é muito comum em famílias, em filhos, em mulher, em homem. Há situações em que um crente fica oprimido, isso é muito comum, e até ele fica possesso por um espírito maligno, porque ele deu brecha. Eu me lembro de algumas ocasiões na minha vida, possesso eu nunca fiquei, mas situações em que eu fui oprimido por demônios e tudo aquilo foi didático. Deus queria me ensinar que eu tinha dado brecha com algum pecado, em geral ira, ódio, raiva dos outros. Eu tinha dado brecha para o inimigo vir me oprimir. E em algumas situações foi dura a experiência. Crente fica oprimido com muita facilidade. É só dar brecha para o inimigo. É só dar lugar que o inimigo vem oprimir. E Deus permite. Porque é didático, a gente precisa entender. Nós não devemos dar brecha, não deis lugar ao inimigo. A Bíblia nos orienta. Nós, quando damos brecha, o inimigo vem e tem acesso e legalidade da parte de Deus para nos oprimir. Você já percebeu em situações que você causou um acidente e você quebrou um copo assim, ou rolou a escada, em que você levou um tombo, enfim, situações em que coisas aconteceram contrárias e você foi pensar, orar a Deus e Deus mostrou que foi devido a alguma brecha que você deu. Todo crente em geral passa por isso e a gente deve ter a sensibilidade a Deus para entender isto. Qual a solução? O Espírito de Deus expulsa o espírito maligno. Quando o Espírito de Deus está presente, não há lugar para o espírito maligno. Andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, e eu acrescento, jamais dareis lugar ao inimigo. Andando no espírito, o Espírito de Deus. Mas nós não estamos sempre andando no Espírito de Deus. Muitas vezes nós damos lugar à carne. Quando damos lugar à carne, pecamos e às vezes damos brecha para o inimigo entrar. Marido e mulher conhecem muito bem essa situação, infelizmente.
Mas é preciso a gente entender, aquele espírito maligno veio da parte de Deus. Alguém vai questionar, mas Deus é bom. E há muitos que explicam essa passagem da seguinte maneira: não, foi o seguinte, porque o Saul se afastou de Deus, então foi por causa disto que o demônio pôde ter lugar. Não, aqui diz da parte de Deus. Deus é autoridade sobre os demônios também. Se você não sabe, Deus é autoridade sobre os demônios também. Nós temos isso muito claro em algumas passagens da Bíblia, mas em especial naquela do Micaías, em 1 Reis, por ocasião da morte de Acabe. Deus reuniu no céu uma assembleia de anjos e demônios e deu oportunidade a algum demônio de ir lá induzir o rei Acabe ao erro para que ele fosse à guerra e caísse morto na guerra. Isso aconteceu. Um demônio se ofereceu, fez um plano e Deus aceitou. Para mim essa passagem é fantástica, que mostra um Deus meio democrático, um Deus que aceita sugestões. Isso é tremendo para mim. Vale até na predestinação. Uma pessoa que não era predestinada pode ser salva se nós estivermos agindo em favor dela. Nós temos esse privilégio de chegar a Deus. Isso é tremendo, é maravilhoso. Deus não é um Deus inflexível, é um Deus sensível. Ele aceita a nossa participação, Ele quer, Ele nos ama. É um privilégio a gente estar com Deus assim, dia a dia, sempre agindo junto a Deus. E Deus gosta, Ele aceita a nossa participação, Ele quer. Então isso é tremendo. Deus é Senhor dos demônios também. Um demônio só vai atingir a minha vida, a sua, de qualquer outro cristão, se Deus permitir, com um propósito. Por exemplo, no caso do Jó, Deus permitiu, porque tinha um propósito, revelar quem era Jó e permitir que o Jó fosse tentado para poder ser aprovado, vencedor. Deus é tremendo. Deus é soberano, acima de tudo. Deus está acima de tudo, não tem a menor dúvida, inclusive dos demônios também. E assim, se algum demônio estiver agindo, pode saber que acima dele, Deus está permitindo. A recomendação que eu dou é que trate o assunto com Deus. Não trate com o demônio, não. Trate com Deus. O demônio você resista, você repreenda, você expulse, mas depois de acertar a situação com Deus. O nosso negócio é com Deus. O nosso acerto é com Deus. O Espírito só veio sobre Saul porque veio da parte de Deus. Vamos procurar entender isto, a soberania de Deus.